Olá, vamos a mais um estudo do livro Somos Todos Filhos de Deus? E hoje nós vamos na aula 36. Carne versus espírito é a mensagem de hoje. Só que antes de entrarmos aqui na palavra, a leitura, vamos fazer uma oração pedindo a Deus que Ele nos dê direção, para que nós então possamos entender o que Ele quer falar conosco. Curva aí a sua cabeça, feche os olhos, eleva o seu pensamento em Deus. Pai Santo, em nome do seu Filho amado, o Senhor Jesus, pedimos, meu Pai, direção, pedimos visão. Abra o nosso entendimento para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco através da leitura desse livro. Fale com cada um dos ouvintes, participantes dessa live, em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Olha só. Carne versus espírito. É uma guerra, uma luta ferrenha. 24 horas por dia existe essa luta, essa guerra dentro de você. O coração humano, também chamado de carne, é o símbolo do sentimento mais ferrenho e opositor ao espírito humano, e sobretudo ao Espírito de Deus. As suas obras são continuadamente devastadora e nociva, não somente a própria pessoa que está sendo vítima, mas também aqueles que estão diretamente ligados a ela. Por ser o centro da emoção e não se submeter à razão, o coração é enganador e desesperadamente corrupto, por conta das suas paixões e desejos. Ele conduz as suas vítimas a agirem com liberdade desenfreada, que é chamado de libertinagem, em busca do prazer total e da realização dos seus próprios desejos a qualquer preço, ainda que para isso tenha que contrariar a razão e o bom senso. Meu amigo, a qualquer preço o coração quer tirar vantagem, quer dominar você a qualquer preço. Ao dar ouvido ao diabo, Eva e Adão tiveram o coração contaminado pelo espírito da rebeldia. Infelizmente, os seus descendentes herdaram esse coração rebelde. Deste modo, nem a mais esmerada educação é capaz de evitar o engano do coração. Cedo ou tarde, todo ser humano manifesta a herança do mal, e não há outro meio de resolver esse problema senão recebendo um novo coração dado pelo próprio Deus. Promessa que ele fez também, né? Ele disse que nos daria um novo coração. Adão e Eva foram criados segundo a imagem e semelhança do Todo-Poderoso. E, portanto, a vontade deles estava submetida à vontade de Deus. Havia perfeita harmonia entre eles e o Criador. Mas, por ter deixado-se dominar pela sua própria vontade e deixado-se contaminar pelo mal, já não podia mais desfrutar da presença de Deus. Sem o autocontrole, eles se renderam à inclinação do coração. E em seguida, se multiplicando sobre o domínio do espírito rebelde que havia dentro deles. Houve uma multiplicação
Depois do pecado deles, nasceu Caim, nasceu Abel. A inveja de Caim sobre Abel acabou matando o irmão Abel. Primeiro homicídio, inveja. A tendência do coração humano, que é a carne, é inclinar-se para a morte e ser inimigo de Deus, não se submetendo à sua lei. Por isso, o coração humano se tornou o principal parceiro do mal na destruição da humanidade. O homem, olha, quando a gente vê o que vem acontecendo hoje, a gente vê como o amor de muitos tem esfriado, né, amiga? A pessoa mata o outro por causa de um celular, por causa de R$10, por causa de nada. Não tem mais amor, não tem mais consideração. É marido matando mulher, mulher matando marido, filho matando pai, embora que o Senhor Deus disse que isso iria acontecer. Por meio dessa paixão desenfreada e das suas obras, o coração corrompido ou a carne induz o ser humano a contrariar a vontade de Deus, até mesmo esquecendo dele. Quantas são as pessoas que já se esqueceram do Todo-Poderoso e diz que ele é o cara, ele resolve, ele faz tudo, ele é um gênio, ele é o cara, o dinheiro dele é o Deus dele. Veja o que o apóstolo Paulo fala disso. Olha só quais são as obras da carne. Presta atenção, porque não são obra do diabo não, tá? Isso aqui é obra da carne, obra da carne. Porque as obras da carne, do coração, são manifestas e são adultério, fornicação, que é o que mais tem hoje, né? Ficar sexo fora do casamento, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, foi o que Caim matou Abel. Ira, peleja, dissensão, heresia, inveja. A inveja está aí. A inveja é um caso sério. Homicídio, bebedice e glutonaria. Até comer desenfreadamente é obra da carne, tá? E coisa semelhante a essa qual, acerca das quais antemão vos declaro, como também já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, do 19 ao 21. Por quê? Os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é para a morte, mas a inclinação do Espírito é para a vida e paz. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Essa morte que a Bíblia aqui fala, não é a morte física não, tá, querido? É a separação da pessoa de Deus. Separação da pessoa de Deus. Toda pessoa separada de Deus, para ele, ela está morta. Não se esqueça do exemplo que Jesus deixou daquele discípulo que foi pedir a ele, falou: mestre, o meu pai faleceu. Deixa eu sepultar o meu pai e eu vou seguir o Senhor. O Senhor Jesus disse: filho, deixe os mortos sepultar o morto. Siga-me. Ele não permitiu que aquele discípulo sepultasse o pai, porque o pai daquele discípulo já não estava mais ali. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, mas não pode sujeitar a lei de Deus. Nem em verdade pode ser. Portanto, os que são da carne não pode agradar a Deus. Romanos 8, 5 ao 8. O ser humano é formado de corpo, matéria, alma, coração, carne, espírito, razão e mente.
O corpo necessita do alimento regular, a alma necessita do amor e o espírito necessita da palavra de Deus. Essa trindade está interligada a um sistema de ordem de dependência. O corpo está sujeito à alma, a alma sujeita ao espírito. Portanto, quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, ele orienta e conduz o seu espírito e capacita-o a conduzir o corpo, a alma, segundo a vontade de Deus. Mesmo tendo um novo coração dado por Deus, o ser humano é liderado por ele mesmo. Caim, quando foi matar Abel, Deus falou: Caim, o seu desejo é contra ti. Cabe a ti dominá-lo. Deus não poderia tirar de Caim aquele desejo de matar o irmão? Mas se Deus o fizesse, ele seria um ditador, um manipulador, e Deus não manipula ninguém. O Espírito de Deus, ele vem sobre nós e nos dá liberdade para fazer o certo ou o errado. Ele fala qual é o certo e fala qual é o errado, mas a decisão é minha. A decisão é sua de fazer o certo ou o errado. Você entendeu? O espírito dá a necessidade do espírito humano e está sujeito ao Espírito de Deus. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, olha, o espírito está sujeito, o Espírito de Deus está sujeito ao profeta. Eu posso mentir se eu quiser. Eu posso defraudar alguém, até matar alguém se eu quiser. Depende unicamente de mim. Deus não vai me proibir de eu fazer as coisas erradas. Entenda isso. Entendeu? Isso é muito fundamental. Você entender que você tem o controle. Você tem o controle, mesmo cheia do Espírito Santo. É você quem controla a sua vida. É você quem dita o certo e o errado. A decisão é sua. Só que as consequências também é sua. A semana que vem eu vou continuar falando mais a respeito. Ainda tem aqui ainda mais uma lauda e meia para me falar do espírito contra a carne, a luta do coração contra a alma. Aí eu vou fazer isso aqui semana que vem para ficar bem entendido para você e não ficar uma mensagem muito longa, tá certo? Vamos fazer uma oração? Terminando aqui, o coordenador vai dar sequência aí com você. Curva a sua cabeça. Nosso Deus, muito obrigado por essa palavra até aqui, meu Pai. Orienta-nos. Fale a esta pessoa aquilo que eu não consegui exprimir através desta mensagem. Que o Senhor a alcance e fale com ela, para que ela fique entendida e tenha o conhecimento, porque a palavra do Senhor também nos diz que o povo sofre por falta de conhecimento da sua palavra. Então, dai-nos esse conhecimento em nome de Jesus.